Como está a visão dos investidores estrangeiros com a Bolsa Brasileira e com os ativos brasileiros em geral? Para responder essa pergunta, eu acabei de voltar de alguns dias em Londres, onde eu encontrei com uma série de investidores que têm investimentos no Brasil e que estão olhando de perto a performance dos ativos brasileiros. Afinal, esse ano a gente já viu mais de 30 bilhões de reais de saída de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira e a Bolsa amarga uma queda de 11% em reais e quase 20% em dólares até aqui. As minhas expectativas eram que os investidores estrangeiros estivessem um pouco mais preocupados e negativos com o cenário brasileiro, afinal, estamos vendo esse fluxo muito grande de saída. Só que o que encontrei é que vários investidores já começam a ficar bastante de olho nos ativos brasileiros, pois o nível de preços chama atenção. Ou seja, o Brasil já tem uma das piores performances esse ano e o que também chama bastante atenção é que as empresas brasileiras estão melhorando seus fundamentos. Afinal, a gente tem visto melhores resultados das empresas brasileiras e muitos dos problemas do Brasil, eles têm a ver mais com o cenário macro do que o micro. Já vimos vários investidores questionando quais setores têm as melhores oportunidades nesse momento e vimos um interesse grande nos setores domésticos, mas também nos setores mais defensivos, que são os setores que preferimos nesse momento, como os setores de utilidade pública, os setores de commodities e os setores de bancos. E quais seriam esses possíveis catalisadores que podem fazer com que a Bolsa Brasileira e os ativos brasileiros descolhem um pouco desse cenário macro mais desafiador? Nós falamos sobre três principais. O primeiro deles é uma potencial queda de juros nos Estados Unidos, que aliás até já começamos a ver essa semana, depois de um dado de inflação melhor do que o esperado, o que fez com que as taxas das Treasuries, os títulos americanos, voltassem a cair, já precificando 2 cortes do Fed até o final desse ano. Os outros dois eventos e potenciais catalisadores têm mais a ver com a gente aqui no Brasil. Um deles são notícias mais positivas do lado fiscal, e já vimos o governo brasileiro começar a falar também sobre corte de gastos adiante, o que pode ser bastante bem recebido pelo mercado, e também, do ponto de vista monetário, como o Banco Central irá responder a essa desancoragem de expectativas que vemos na curva de juros atual nas próximas reuniões do Copom. Ou seja, notícias melhores do lado de juros americanos e também aqui do lado macro no Brasil, tanto fiscal quanto monetário, podem fazer com que os ativos brasileiros comecem a se recuperar já nas próximas semanas e meses e melhore essa performance, trazendo o fluxo do investidor estrangeiro de volta para o Brasil.